Alexandre Padilha, que é o responsável pela articulação do governo no Congresso Nacional. A sigla cobra a entrega do comando da Fundação Nacional de Saúde e parlamentares pedem até o Ministério todo no pacote. Já o PP, Republicanos e União Brasil exigem indicação de nomes para a Codevasf e o controle da Caixa Econômica Federal. O Centrão mostra insatisfação em relação ao governo e a demora na liberação de verbas ou negociação. A pressão teria feito Lula dizer a aliados que pretende manter uma certa distância de Arthur Lira, justamente para evitar cobranças. Cláudio Dantas tem acompanhado essas negociações nos bastidores aí em Brasília, a insatisfação de algumas siglas e o desejo e o anseio de mais espaço no governo federal, né, Dantas? Isso é corrente aqui. A gente mencionou ontem, né, a pressão para que efetivamente ocorra aí a cessão, a troca de comando na Caixa Econômica Federal, que é essa joia da coroa aí, inclusive com as entrega das vice-presidências. Hoje teve mais cedo um evento da própria, né, do próprio governo, em que a presidente da Caixa fez aí o seu posicionamento, fez seu pronunciamento público e a gente não vê por parte do Lula, por parte do governo, nenhuma sinalização, né, de entrega da Caixa Econômica, apesar de tanta pressão, né, idas e vindas, essa reforma ministerial que se arrastou. No final das contas, ele entregou ali os dois ministérios, né, e segurou a entrega da Caixa Econômica. Então, o pessoal está chateado, né? A gente sabe como é que acontece aí. Já começou uma nova pressão pelo Ministério da Saúde, porque se não é a Caixa, tem que ser o Ministério da Saúde. E essa pressão, ela vai provocar novo abalo numa base que me parece que está claro que ela não foi formada como o governo quis pretender, né? Agora temos uma base no Congresso. Não tem a base no Congresso, porque o Centrão, ele hipoteca o apoio dele. Hipoteca no sentido de que você não pode discordar de mim. Eu não vou votar com o governo. A gente viu, inclusive no discurso, né, de várias lideranças aí desses partidos dizendo: isso é uma indicação pessoal, a gente não vai, não tem nenhum compromisso com as pautas do governo, a gente pode apoiar, mas o nosso compromisso é com a pauta Brasil, etc. A gente sabe que isso é um discurso, é narrativa, mas o fato é que o governo, ele está sim emparedado, está tendo de entregar os anéis e mesmo assim sem conseguir estabelecer um apoio. É por isso que já foi antecipada, né, já está sendo antecipado o movimento, né, para a formação, aí, as campanhas que vão se consolidar para a substituição do presidente da Câmara em 2025, no início de 2025, e do Senado. Já tem reunião, hoje houve reunião já da bancada do PP, por exemplo, liderança ali, o pessoal conversando. Está um racha no partido também, porque cada liderança tem o seu interesse, né? A gente viu o Ciro Nogueira aí lançando a Tereza Cristina, ele quer ser o vice de Tereza Cristina, e o Ciro Nogueira, como presidente do partido, tem o fundão eleitoral, é quem define quem vai receber na campanha do ano que vem recursos do fundo eleitoral. Por parte do Lira, o Lira quer ministério, e o que ele tem na mão é emenda parlamentar. Então é um jogo pesadíssimo, Daniel, é muito complicado, e o fato é o seguinte, o governo não tem base no Congresso e ponto. Cristiano Beraldo, muitos partidos que em tese deveriam fazer parte do governo, da base governista, insatisfeitos. Vimos a entrada de PP e Republicanos que acabam não assumindo essa base governista, falam que vão apoiar de forma pontual. Inclusive Marcos Pereira, presidente do Republicanos, participou do tradicional programa Roda Viva e também disse que o apoio seria pontual. O Republicanos não faz parte da base governista, ou seja, uma fala inclusive que a gente escutou por parte do pessoal do Progressistas. E agora o PSD de Gilberto Kassab também insatisfeito, querendo mais espaço no governo federal, inclusive com a Funasa ou até o Ministério da Saúde inteiro, Beraldo. Amigão, o PSD não é aquele partido que compõe a base política do Tarcísio de Freitas em São Paulo,
Pois que é ligado ao Bolsonaro. Se contar para alguém que chega do exterior, não vai entender essa história, né? Não vai. A política tá desafiadora mesmo. Virou uma salada, uma confusão. E a gente vê que os partidos que foram crescendo conforme as cláusulas de barreira e toda a reforma eleitoral que houve, que foi aprovada, esses partidos foram crescendo. Só que eles não conseguem, como não tem base ideológica, ou essa base ideológica ela acaba não sendo de total domínio de um partido, você vê que é impossível conciliar de forma lógica todos os interesses. E aí você vê episódios como esse. Olha, o partido não apoia o governo, mas tem um ministro lá que é do partido, e aí o partido quer fazer obstrução, mas tem 20 deputados que furam a obstrução, e assim vai, e todo mundo briga e ninguém se entende. Mas olha, no fundo, acaba sendo, nesse aspecto, neste ambiente, acaba sendo simplesmente uma briga por espaço político, por cargos e por orçamento. É disso que se trata. E aí você reduz a política brasileira ao nada, porque se um partido não consegue honrar e ficar firme com as ideias e as propostas que fez com que ele tivesse um número expressivo de deputados, olha, realmente não vale a pena. E aí a gente volta mais uma vez nessa questão que apontou o Zé Maria, as frentes parlamentares nunca estiveram tão fortes. Por quê? Porque na frente parlamentar, aí sim, você tem uma reunião em torno de ideias. Esse é o grande ponto. Está faltando pessoas que se unam para defender de forma veemente as suas ideias, as suas convicções. Porque assistir isso tudo que está acontecendo, a gente fica assim embasbacado de ver como se passa por cima da coerência, da moral, em troca da presidência da Caixa Econômica, em troca da Codevasf, em troca da Funasa, em troca disso, em troca daquilo. Ora, qual é a nobreza de ideal que tem em torno dessa operação para ganhar espaço dentro de um banco público? Quando você quer estar na máquina da saúde, mas não é para entregar saúde para a população, não. Porque entre lá quem for, se o Lula falar que vai ter que ter mais médicos cubanos, vai entubar os cubanos, porque eles não estão lá para defender nada, não. Estão lá para defender o seu próprio interesse. Então é de uma mediocridade doentia que domina esse tipo de negociata de espaço público e orçamento. É vergonhoso, é nojento. E a gente tem que ficar aqui falando o que está jogado na cara de todo mundo para as pessoas acordarem. Pô, isso é uma vergonha. Roberto Mota, Centrão pressionando o governo federal, querendo mais espaço, hein, Mota? Não é novidade. Um minutinho para você, Mota. Não é novidade, isso faz parte do jogo. Política é a busca pelo poder. Todo político quer ser reeleito. Para ser reeleito, todos os políticos querem acesso a cargos e verbas na máquina pública. Quando eu digo todos, a grande maioria, há exceções. Mas essa situação é o melhor argumento para a gente defender um Estado pequeno, enxuto, com poucos ministérios, poucas verbas e pouco imposto. Vamos agora destacar a nossa enquete do dia, pergunta que estampa o portal jovempan.com.br, se você puder, inclusive. Acesse o portal de notícias da Jovem Pan, conheça o nosso trabalho e aproveite e vote nessa enquete. A pergunta de hoje: o Congresso pode vencer a queda de braço com o Supremo Tribunal Federal? Das pessoas que entraram e votaram, 76,92% disseram que sim, o Congresso pode vencer essa disputa. Já para a menor parte, 23,08% entendem que não, o Congresso não consegue vencer essa queda de braço com o Supremo Tribunal Federal em relação a essas pautas sensíveis que estão sendo analisadas pela Suprema Corte Brasileira. Reforço o convite, vote em jovempan.com.br. Seguimos com as análises e comentários dos nossos participantes, os analistas do Grupo Jovem Pan, aqui do programa Os Pingos nos Is. Ficou faltando José Maria Trindade em relação a essa nova onda de pressões sofrida pelo governo federal de partidos do chamado Centrão. A notícia indica agora o PSD
insatisfeito, querendo mais espaço, especialmente na Funasa e também no Ministério da Saúde. Zé Maria. Base no Congresso antigo, e ele tem que fazer essa reacomodação. O PSB, para se ter uma ideia, tem 14 deputados e 4 representações na esplanada dos ministérios, e isso provoca, evidentemente, a pressão de outros, como o PSD. Olha, nós temos mais deputados e não temos essa representação. Se é para fazer um governo plural, como prometeu na campanha Lula, tem que fazer uma distribuição mais equilibrada. Foi muito difícil incluir o Centrão nesses 2 ministérios, né? No Ministério de Portos e Aeroportos e no Ministério de Esportes. Agora, o Centrão é um profissional da política. Eu costumo dizer que é como se fosse um aplicativo, um Uber. Pega um presidente de um lado e leva para outro, leva para a maioria, só que cobra por esse trajeto. E a frase que eu diria aqui, que eu ouço no Congresso, é o seguinte: o Centrão diz o seguinte: nós agora conseguimos a maioria para aprovarmos o que quisermos. Quais são os limites de pauta de costume e principalmente eleição? O acordo aí desse transporte é até as eleições, né? A partir das convenções, ninguém tem nenhuma obrigação com ninguém. Ou seja, a reeleição será outro debate, outra conversa, e o Centrão vai para onde estiver ganhando, porque afinal não pode ficar longe do governo, né?